Fala pessoal, chegando mais um vídeo aqui do canal, continuando a temporada de balanços do segundo trimestre de 2021. Hoje nós vamos falar da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. Olha a chamada aí, ó, lucro líquido 1.136% maior, hein? Será que foi tudo isso mesmo? Após a vinheta eu te mostro detalhes do balanço que a companhia apresentou. Agradecendo aqui os mais de 3.400 inscritos, muito obrigado! Se você não se inscreveu ainda, clica em inscrever-se e ativa o sininho para se inscrever, porque todos os dias tem conteúdo novo aqui no canal. Fazendo aqui o nosso disclaimer, as informações e materiais disponibilizadas aqui não servem com qualquer menção, indicação, conselho, investimento, uma decisão de investidor. Quer ficar bem informado? Acesse minha coluna Fato Relevante no site da Epic Capital. Posto lá cedinho as principais notícias que vão balançar o mercado financeiro, além da nossa coluna diária aqui de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã, o Zambelli News. Outra fonte importante de informação é o site guia do investidor.com.br, um site completo sobre ações, fundos imobiliários, dividendos e até small caps. Acessa lá para mais informações. Quer bater papo com outros investidores sobre análise técnica fundamentalista e macro do mercado financeiro? Eu te convido para entrar na nossa comunidade de estudos do mercado financeiro no Telegram. É gratuito, o link está na descrição deste vídeo. Como de costume, a gente começa apresentando o quadro geral que a empresa mostrou no seu balanço. Iniciando aqui pelas vendas de aço em 1.000 toneladas, tanto para mercado interno como para mercado externo. O total de toneladas de aço foi de 1,2 milhão, um pouco acima do 1 milhão de toneladas aí no segundo TRI de 2020, o que representa aí uma alta de 28%. Mas com relação ao último trimestre, ou seja, janeiro, fevereiro e março deste ano, o valor é 3% menor. Desses 1,2 milhão, 896 mil foi para o mercado interno e 385 mil para o mercado externo. Queda aqui com relação ao segundo TRI de 2020, com relação ao mercado externo, e tanto no interno quanto no externo, com relação ao último trimestre, esse valor foi inferior. Agora, no minério de ferro, isso muda de visão. 9,1 milhões de toneladas foram vendidas, 1,1 milhão para o mercado interno e 7,9 milhões para o mercado externo. No ano passado foi 1 milhão para o mercado interno, 6,6 milhões para o mercado externo, então representa altas aí de 8% e 19% respectivamente, o que no volume total dá uma alta aí de 18% comparado ao segundo TRI do ano passado. Mas se compararmos com o trimestre passado de 2021, foram vendidas aí 8,2 milhões de toneladas, então representa aí uma alta de 11%. Queda de 9% no mercado interno, mais alta de 14% no mercado externo, e lembrando que a venda para o mercado externo é em dólar. De modo que a receita líquida ficou em 15,39 bilhões de reais, 147% acima da receita líquida do segundo TRI de 2020 e 29% acima da receita líquida obtida nos 3 primeiros meses deste ano, que ficou em 11,9 bilhões de reais. Por sua vez, o lucro bruto, então, ficou em 8,2 bilhões, 349% acima do 1,8 bilhão obtido no segundo TRI do ano passado e 44% acima do trimestre passado. O EBITDA da companhia ficou em 8,1 bilhões, alta de 324% no comparativo anual e 41% acima do que o último trimestre. De acordo com a própria CSN, a alta de preços e a maior eficiência apresentada no período proporcionaram uma evolução de 48% no EBITDA do segundo TRI de 2021, mesmo com a pequena redução no volume de vendas quando comparado ao trimestre anterior. O EBITDA de 2,7 bilhões apresentado na siderurgia foi superior ao registrado durante o ano inteiro de 2020. E com relação à receita líquida, esse resultado é consequência da forte evolução de preços verificada no período, tanto para o minério de ferro quanto para o aço e o cimento. No primeiro semestre de 2021, a receita líquida já está em 27,3 bilhões, um desempenho 136% maior acima do observado no mesmo período de 2020. Desta forma, a margem EBITDA fica em 53,1%, 22,2 pontos percentuais do que o segundo TRI de 2020 e um pouquinho acima, 4,4 pontos percentuais, aos 3 primeiros meses de 2021. A dívida líquida ajustada da companhia está em 13,22 bilhões de reais, 60% menor do que há um ano atrás, que era de 33,12 bilhões e 36% a menos do que o trimestre passado, que era de 20,54 bilhões de reais.
Atualmente a empresa encontra aí com caixa de 22,51 bilhões de reais, 335% superior a um ano atrás e 53% com relação aos 3 primeiros meses deste ano. O dívida líquida por EBITDA, que é indicativo fundamentalista de alavancagem, neste critério quanto menor, melhor para a empresa, está em 0,60, extremamente baixo, principalmente quando comparado aos 5,17 vezes de alavancagem no segundo tri de 2020. Já nos 3 primeiros meses deste ano, a alavancagem estava em 1,29%, né? Bem abaixo dos 5,17%, então a CSN abaixou ainda mais o seu endividamento, o que mostra uma melhora da saúde financeira da empresa e não à toa as ações praticamente dobraram nesse período. Aqui nós temos agora a evolução da margem EBITDA e do EBITDA, né? No segundo tri de 2020 o EBITDA foi de 1,9 bilhões, no primeiro tri 5,8 e agora 8,17. E a margem EBITDA, obviamente, ela foi acompanhando essa trajetória através da melhoria operacional da empresa e também com o aumento do custo do preço das commodities. Trazendo agora o fluxo de caixa ajustado no segundo tri de 2021, o EBITDA, então, como você já viu, deu 8,1 bilhões. Houve alguns descontos aqui com relação a ativos e passivos. Saiu mais 750 milhões de reais aqui para investimentos, 847 milhões negativos de resultado financeiro e 279 de imposto de renda, de modo que o EBITDA convertido em caixa livre ficou aí em 5,3 bilhões de reais. Vamos seguindo com a análise. Vamos ver agora a performance de endividamento. Então, no primeiro tri de 2020, a dívida líquida da companhia era de 32,8 bilhões de reais, que dava aí uma alavancagem em reais de 4,78 vezes. Essa dívida aumentou no segundo tri do ano passado, chegando a 5,17 vezes de alavancagem, e a partir do aumento do preço das commodities, do choque de demanda, a receita líquida da empresa foi aumentando e, por consequência, também o seu lucro. E aí ela foi conseguindo abater essa dívida, saindo aí do terceiro tri de 2020, que era de 30,6 bilhões de reais, para os atuais 13,23 bilhões de reais, gerando aí uma alavancagem de 0,6 em reais. A meta de alavancagem para a empresa é ficar com uma dívida ali em torno de 15 bilhões, gerando uma dívida líquida por EBITDA de 1 vez, o que é extremamente tranquilo de ser quitado. Falando agora do cronograma de amortização dessa dívida, como caixas e disponibilidades, ela tem aí 22,16 bilhões de reais em liquidez. Em 2021 tem 10,38 bilhões a pagar através de amortizações e dívidas com bancos. 2022 equivalente a 2 bilhões, 2023 2,6 bilhões e segue aí valores próximos a 2 bilhões até 2025. Já em 2026 tem 3,2 bilhões a vencer. Quase não tem dívida em 2027, 250 milhões, o que se perdura aí com bancos até 2029, mas em 2028 ela tem 6,7 bilhões a pagar, principalmente aqui de bonds, que são as debêntures emitidas no exterior. E para lá de 2031 ela tem mais 4,8 bilhões, então um cronograma bem fácil de ser quitado, dado a relevância do caixa e das disponibilidades que a CSN apresenta hoje. Então, uma informação importante aqui, o caixa que a empresa tem hoje, ela é suficiente para cobrir as amortizações pelos próximos 7 anos, isso se ela já não gerasse nenhum EBITDA. Então, a empresa destaca essa segurança na questão do cronograma de amortização de suas dívidas. Vamos seguindo com a análise agora, temos a questão dos investimentos. A empresa se dividiu aqui em siderurgia e mineração e outros investimentos. Atualmente, no segundo tri de 2021, ela investiu aí 229 milhões em siderurgia, 494 milhões em mineração e 36 milhões em outros setores, gerando aí 759 milhões de reais investidos no segundo tri de 2021, 85% acima do valor investido no primeiro tri deste mesmo ano, que foi aí 410 milhões de reais. Esses investimentos têm como resultado o avanço nos projetos de expansão de capacidade de renovação de equipamentos no segmento de mineração. A expectativa para a segunda metade do ano, de acordo com a CSN, é de uma aceleração ainda maior nos investimentos, de modo a atingir o guidance projetado pela companhia. Trazendo agora a receita líquida por segmento. Nós tivemos aqui que no segundo tri de 2021, o segmento de siderurgia da empresa teve aí a participação majoritária com 52,9% das receitas. Mas a mineração não ficou muito atrás, tendo aí 47,8%, o equivalente a 7,3 bilhões de reais no segundo tri de 2021. Tanto para o setor de siderurgia quanto para o setor de mineração, nós podemos ver aí um crescimento de receitas. Logística, um segmento que a empresa
também atua, teve uma participação de 3,7%, cresceu de 484 milhões no primeiro tri de 2021 para 559 milhões no segundo tri deste ano. Segmento de energia muito pequeno, 0,4%, chegando aí a 55 milhões de reais. E o setor de cimentos, 2,2%, chegando aí a 343 milhões de reais. O que nós podemos ter no futuro é uma expansão dessas três áreas aqui da CSN, de modo que ela consiga aumentar a sua diversificação de receitas e, com isso, diminuir o risco, principalmente aqui quando ela fizer o IPO da CSN Cimentos. E aí, assim como a CSN Mineração, andará sozinha com as próprias pernas, deixando de ser uma subsidiária integral da companhia. Bom, então aqui nós temos o resultado de uma forma geral para o segundo tri de 2021 e para o primeiro tri de 2021. Que eu queria trazer de destaque aqui são custos de produtos vendidos, né? Teve uma receita líquida aqui de 8,1 bilhões na siderurgia, mas o custo de produto vendido foi de 5,4 bilhões. De modo que o lucro bruto foi 2,6 bilhões de reais, já na mineração a receita foi 7,3 bilhões de reais e o custo para o produto vendido 2,3 bilhões, gerando aí um lucro bruto de 5 bilhões de reais. Vocês podem perceber que a mineração, no caso aqui, é uma operação mais lucrativa do que a siderurgia. O EBITDA ajustado da logística portuária foi 17 milhões, para a portuária 252 milhões, energia 18 milhões e cimento 147 milhões, de modo que o EBITDA consolidado ficou em 8,17 bilhões de reais, bem acima dos 5,8 bilhões obtidos no primeiro tri de 2021. De acordo com a CSN, o custo dos produtos vendidos foi 15% maior em comparação ao primeiro tri de 2021, em razão, principalmente, da evolução do preço de algumas commodities necessárias no processo produtivo, além do maior volume de vendas de minério no mercado externo. Já o resultado financeiro do segundo tri de 2021 foi negativo em 340 milhões como consequência da variação cambial observada no período, além do custo da dívida. Esse resultado acabou por compensar o ganho decorrente da venda de parte das ações das Usiminas, bem como a valorização de ações mantidas, que gerou aí ganho sem efeito de caixa de 143 milhões de reais. Já com relação ao lucro líquido do segundo tri de 2021, ele foi de 5,5 bilhões de reais, 3% inferior ao registrado no primeiro tri de 2021, uma vez que nesses 3 primeiros meses de 2021 eles foram impactados positivamente pelo ganho de capital com o IPO da CSN Mineração. Então veja que mesmo sem o IPO neste segundo trimestre, a CSN conseguiu entregar um lucro muito próximo. No acumulado do ano, o lucro líquido já atingiu 11,2 bilhões, frente a um prejuízo líquido de 866 milhões de reais, registrados no mesmo período de 2020, o que atesta aí um excelente desempenho registrado ao longo deste ano. Além disso, o resultado foi acompanhado por um ganho de margem de 4,4 pontos percentuais no período, com a margem EBITDA ajustada alcançando 53%. Isso ocorreu devido à combinação de um maior volume de vendas com preços mais altos em todos os produtos comercializados e contribuiu positivamente para esse resultado. E com a queda da dívida líquida, que foi da ordem de 7,3 bilhões de reais em relação ao exercício anterior, teve como consequência a forte geração de caixa do período, a alienação de uma parcela das ações da Usiminas e da variação cambial registrada no período, refletindo aí o atual momento da companhia com baixo endividamento e uma estrutura de capital muito mais sustentável. E aí, pessoal, o que vocês acham do case da CSN? Ela é uma das maiores empresas do Brasil e vem apresentando altas substanciais nas receitas, no EBITDA e no lucro, sempre que as commodities estiverem em alta. Então, é uma empresa aí para se surfar neste momento de aumento das commodities. Se você é acionista da CSN ou tem interesse em se tornar acionista, escreva aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe no grupo de WhatsApp, Telegram, divulgue pros amigos, nossos parceiros e app, que é indivíduo e acesse as comunidades exclusivas e gratuitas do Telegram. Eu te aguardo lá. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.